Nós já estamos aqui no estúdio com o doutor Rodrigo, mas já quero que rode aí essas imagens. As primeiras imagens que a gente vai ver, gente, é o que acontece na rede social, trabalhando em um projeto sem TDAH com TDAH. Ó, TDAH balança demais, o outro fica paradinho. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, psiquiatra. Obrigado. Essa imagem é clássica, doutor? Um fica paradinho, o outro fica fazendo ali bagunça? É clássica, Jorge. A gente sabe que o TDAH, né, aumenta os sintomas de hiperatividade e desatenção, né? Então a pessoa tem dificuldade de concentração e a dificuldade de concentração faz com que a pessoa circule mais para o ambiente, né? Interrompa a fala dos outros, né? Isso é bastante comum mesmo. Quando a gente vai fazer alguma coisa, fui na cozinha pegar um copo d'água no meio do caminho, me distraí com alguma outra situação, esqueci o que eu ia fazer. Isso pode indicar alguma coisa ou necessariamente não? Se isso acabar atrapalhando, né, o convívio social da pessoa, né, e a questão profissional também, né, for muito exagerado, aí sim pode indicar uma questão de transtorno. Mas é habitual, todos nós temos uma desatenção, né, de vez em quando, né? Doutor, a gente tem muitas participações, mas antes a gente quer contar a história da Bruna Cabral. Já pode colocar imagens da Bruna aí, gente, que é a Bruna que você está vendo, ela é autônoma, ela tem 26 anos e 2 filhos, um de 10 e outro de 7 anos. Desde pequenininha, a Bruna tem sintomas do TDAH e déficit de atenção, mas ela nunca tinha ido ao psiquiatra, os pais nunca levaram para ela ter um diagnóstico. Já depois de adulta, ela foi procurar ajuda, mas, de acordo com ela, os especialistas estavam tratando como depressão. Depois de muito pesquisar na internet, de muitas idas e vindas ao médico, ela conseguiu o diagnóstico de TDAH. Isso começou a mudar, né? Isso começou quando ela era criança, mas agora ela já está em tratamento e está muito melhor, doutor. Essa questão de você descobrir, muitos adultos, né? Está até na moda, estão descobrindo o TDAH agora. Como é que é isso no consultório do senhor? Jorge, tem sido frequente. Na realidade, a maioria das pessoas, né, acabam tendo o diagnóstico de TDAH tardiamente, né? Sempre foi um transtorno muito subdiagnosticado, em que várias pessoas passam por isso na infância, né? São taxadas muitas vezes com nome pejorativo, dizendo que são pessoas que não são interessadas pelos estudos, e a partir de um momento que procuram um atendimento médico, acabam sendo diagnosticados de TDAH, que é um transtorno muito específico, né? E quanto antes serem diagnosticados, melhor, né? Porque acaba tendo menos prejuízo acadêmico, profissional para o futuro, tá? A gente observa que o comum é o diagnóstico antes dos 12 anos de idade, né? Mas agora já está se falando também de diagnóstico após os 18 anos também. Bom, baseado nisso, eu passo para o senhor a pergunta da Jéssica Gasoli. Ela é de Cariacica e faz a seguinte pergunta: como é que eu posso identificar o TDAH em criança e como isso pode atrapalhar, por exemplo, em uma criança de 6 anos? A pergunta da Jéssica. Perfeito, Jéssica. A questão é o baixo rendimento acadêmico, né? Esse é o principal. Então, é muito importante a parceria dos pais com os professores, né? Para identificar essa redução do rendimento. O que é baixo rendimento acadêmico? Notas baixas, dificuldade no comportamento, né? Às vezes aquela criança que leva muito bilhetinho para casa, acaba tendo um problema em relação à questão de comportamento. Não consegue ficar sentada. Não consegue ficar sentada. Às vezes tem uma comorbidade muito grande com transtorno opositor desafiador, principalmente o TDAH combinado, aquele que associa a questão da desatenção com a hiperatividade. Então são crianças que habitualmente acabam tendo problemas de reprovação escolar, múltiplas recuperações, né? Faz com que então essa pessoa possa ter um diagnóstico de TDAH. Na internet, doutor, a gente vê que várias pessoas estão fazendo vídeos, né, na tentativa de dar uma explicação mais didática. A gente tem um aqui, vai pedir para rodar, por favor. Coisas que eu normalizava, mas depois descobri que era o TDAH. Impulsividade. Se distrair facilmente quando alguém está falando. Nunca perceber quando alguém fala. Perder tudo a toda hora. Esquecer o que está falando. Ter que ler várias vezes para entender. Pois é, ter que ler várias vezes para entender. São várias perguntas assim, né, Bruna? São várias perguntas. Essa pergunta aqui da Adriana, ela fala o seguinte: meu marido sempre custa dormir à noite, ele fica esfregando muitos pés e mexendo muitos pés. Ele não dorme e não me deixa dormir. Pode ser um sinal de alguma coisa, doutor? Pode ser síndrome das pernas inquietas, etc., né? Ansiedade, inclusive. Mas não necessariamente TDAH, né? É importante salientar o seguinte, que nem toda desatenção, né, como eu falei, é sinônimo do transtorno de atenção e hiperatividade. Pode ser uma desatenção normal,
tá? Como todo mundo tem. E pode ser também dificuldade de dormir, má alimentação, ansiedade, depressão, estresse. Todos esses sintomas, todos esses transtornos acabam cursando também com sintomas de desatenção, tá? Então, não é toda desatenção que a gente fala que é TDAH. Isso é muito importante ser salientado, porque muitas vezes a gente medica um paciente com TDAH, né? E ele acaba melhorando. Mas se você medica erroneamente, colocando uma medicação para TDAH em um paciente que tem ansiedade, piora os sintomas de ansiedade. Olha. E o aumento dos sintomas de ansiedade também piora a desatenção, né? Então é importante salientar, né? Isso é muito importante, que nem todo sintoma de desatenção é TDAH. Vinícius Rodrigues, ele é de Santo Antônio, em Cariacica, ele está perguntando o seguinte: como que eu faço para fazer um teste? Existe um teste que pode diagnosticar? O diagnóstico de TDAH é clínico, né? Então, são um conjunto de sinais e sintomas que a gente diagnostica o TDAH. Não é um exame de imagem, né? Não é um eletroencefalograma, nada disso. Mas existem alguns testes específicos, né? Como avaliação neuropsicológica, SNAP, que você pode ter um exame mais acurado em relação ao TDAH, mas são exames clínicos. Pois é, a gente falou da história da Bruna, mas eu acabei não chamando a entrevista da Bruna. Vou pedir para o pessoal da nossa produção preparar, mas enquanto isso, doutor, tem uma pergunta aqui. O que então a gente pode falar que a desatenção está associada ao TDAH e uma desatenção que não está associada ao TDAH? Quando essa desatenção é crônica, né, por muito tempo, é intensa, acaba prejudicando o rendimento acadêmico, o rendimento no ambiente de trabalho, a desorganização no dia a dia, interrompe as outras pessoas na vaga, etc., né? Aí a gente fala que a pessoa está diante de um TDAH, né? Porque está exagerado o sintoma de desatenção. Toda hora, por exemplo, esqueci a chave, botei a comida no fogão e esqueci. É de forma muito constante isso, né? Bem exagerada, e a gente fala que é TDAH. Agora, obviamente, esquecer alguma coisinha ou outra é natural, como qualquer pessoa. Assim como a tristeza também não significa que a pessoa tem depressão, nem que a ansiedade, a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada. Basta ter os sintomas de forma crônica e exagerada, digamos. Então vamos ver agora a Bruna, não é? Que a gente contou a história da Bruna desde cedo, que só diagnosticou quando ela era adulta. Vamos ver o que ela disse. Sempre fui uma criança assim estranha. Na interação social sempre foi diferente. Então, sempre acontecia de outras crianças ou até mesmo adultos chamarem de essa menina é devagar, ela é lerda. Então, assim, acompanhando toda uma cultura antiga, não tinha toda essa atenção para um diagnóstico, o que essa criança realmente tem. Então, sempre foi tratado como se fosse só uma pessoa assim, é devagar, é lerdo. Aí eu comecei a desconfiar e comecei a perceber que eu não estava depressiva, na verdade. Eu ficava mais triste por conta do mau desempenho nas atividades, quando eu não consigo entregar excelência no que eu estou querendo. E assim, por mais que eu faça toda uma organização, às vezes eu também erro. Às vezes já aconteceu de eu passar 2 horas fazendo todo um cronograma de atividade dos meus compromissos, dividir em horário, ordem do dia, assim, e eu falhar também, passar 4, 5 dias sem olhar o caderno de anotações, só fazendo o que aparece. Pois é, a Bruna fala aí muito bem dessa demora do diagnóstico, né, que é um problema que muita gente enfrenta só depois quando está adulto que vai descobrir. Qual a diferença hoje, a principal diferença do tratamento para uma criança e para um adulto, doutor? Principalmente a abordagem, a dose da medicação, né? E a forma comportamental, né? Que a gente vai ter que inferir, por exemplo, se a gente vai ter que auxiliar essa pessoa no ambiente acadêmico, né? Pedir para que essa criança sente na frente, né? Na escola, tenha mais tempo para fazer as provas, por exemplo, né? E no ambiente de trabalho, em relação às questões comportamentais, em relação à organização, né? E rendimento. A gente recebeu uma pergunta, vou ler rapidamente aqui que a pessoa falou, por favor, lê minha pergunta, eu sou paciente do doutor, meu nome é Heitor, ele está perguntando para o senhor, existe diferença, existe mais um tipo de TDAH? Heitor, tem sim. Nós temos 3 tipos de TDAH, né? O TDAH combinado, e que de fato tem um pior prognóstico, que tem sintomas de hiperatividade, desatenção, é mais comum nos meninos, né? Tem o TDAH predominantemente hiperativo, é mais raro, e o TDAH com a predominância dos sintomas de desatenção, que são mais comuns nas meninas, são os 3 tipos. Agora a gente tem também mais um vídeo na internet que o pessoal, né, tá querendo saber diretamente como é que funciona isso. Vamos ver aí o outro vídeo.
Beleza? Tudo bem? Pô, uma semana combinando de vir correr até que você veio, né, Não, cara? mas pra mim é difícil. Eu estudo e trabalho, você não trabalha, né? Aí é mais fácil. É porque eu não consegui nada ainda, amigo, né? Não, amigo, eu falo assim, por enquanto você não trabalha. Na hora certa, você é um ótimo profissional, você vai conseguir outro emprego, Tá com certeza. certo. Sabe o Ian, meu primo? Sei. Então, tá chegando amanhã de viagem e disse que quer ficar lá em casa. Ah, mas todo mundo quer ficar lá, né? Comidinha na hora certa, ar-condicionado, piscina. Eu também quero. Pô, mas é porque eu pensei que eu seria o primo favorito dele, Marco. Não, amigo, com certeza você é o primo favorito, né? Da sua família. Ele é muito gente boa, aquele menino. Sincericídio faz parte do TDAH. Sou muito sincera. Acaba que a desatenção e a hiperatividade faz com que a pessoa, às vezes, possa falar um pouquinho, né, de coisas que estão fora do contexto, digamos assim, né? Agora, o importante também, que a outra pessoa falou, né, é o estigma que existe em relação aos transtornos mentais, infelizmente, né? A boa notícia é que esse estigma tem reduzido. Então, uma pessoa falou ali que ela era chamada antigamente de lenta, devagar, né? E as pessoas são taxadas de vários outros nomes pejorativos, né? Antes de ter o diagnóstico correto. Vale a pena, então, buscar um médico e fazer um tratamento adulto ainda? Sim, sem vergonha, né? Sem preconceito, é importante que se faça. Certo. Tem mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar. A Lucilene da Serra está perguntando qual o distúrbio mais frequente associado ao TDAH numa criança de 3 anos? Quer dizer, uma criança muito novinha, né, doutor? Como é que os pais podem identificar aí? É complicado falar de TDAH com 3 anos de idade, para ser bem sincero, né? Mas é muito comum as crianças mais novas, principalmente aquelas com componente de hiperatividade, também ter o transtorno opositor desafiador associado, que a gente chama de TOD, né? E acaba tendo também um prognóstico um pouco mais difícil, porque envolve questões comportamentais, né? Problemas de relacionamento com colegas, problemas de relacionamento com professores, né? Em relação à irritabilidade, agressividade, etc., né? Então, o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, é o mais comum em crianças menores. Então, Qual é a idade, então, que uma criança a gente consegue ter o diagnóstico preciso do TDAH? É importante que os sintomas ocorram antes dos 12 anos de idade, mas a partir de 6 anos de idade a gente consegue falar melhor em relação a TDAH. pais, né? E você que é adulto também se identificou com os sintomas, procurar ajuda médica sem vergonha, assim como o doutor realmente orientou. Importante Já vou sair demais. medicado daqui dessa entrevista. George já está querendo consulta. Acho que eu também, de repente, né, doutor? Obrigada, viu? Foi ótimo. Agradeço. Ótimos esclarecimentos. Amém. Obrigado, Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu.